Hoje o tratamento é da risca da região abdominal. Então, assim, o que eu gostaria de explicar para vocês é desde o tratamento inicial, quando a paciente não tem nenhum tipo de flacidez, até na fase final, quando tem uma flacidez avançada. Digamos, aquelas pacientes iniciais em que não há uma flacidez grande, não só de pele, quanto da parte muscular, são pacientes que são mais candidatas à cirurgia chamada de lipoaspiração. São, na grande maioria das vezes, pacientes mais jovens, pacientes que não passaram por gestações, pacientes sem algum tipo de cirurgia na região abdominal, pacientes que não passaram por algum processo de ganho ou perda de peso acentuado. São feitas pequenas incisões na região, às vezes umbilical, às vezes na base das mamas, na região suprapúbica, nas laterais do abdômen, em que há a remoção dessa gordura através das cânulas de lipoaspiração. Existem vários tipos de aparelhos no mercado hoje, que pode ser feito desde a lipoaspiração convencional, através de lipoaspiração com seringas, as famosas vibrolipoaspirações com os aparelhos de ar comprimido, elétricos, e também hoje nós temos os aparelhos de tecnologia em que há uma utilização de laser para ajudar nessa retração de pele. Esse tipo de paciente normalmente se enquadram nesse perfil que eu falei, em que não há nenhum tipo de remoção tecidual, não há nenhum corte. No estágio seguinte já são pacientes que têm um pouco mais de flacidez, ou existe, por exemplo, um corte na região abdominal, como uma cesariana que tem uma retração, uma depressão, uma pequena acúmulo de flacidez na parte inferior do abdômen, e que se faz a lipo e o que nós chamamos de mini abdômen. Alguns pacientes que têm um pouco mais de flacidez de pele e um pouco de abertura muscular, um grau de flacidez, nós podemos continuar fazendo esse famoso mini abdômen, mas estender e tratar a flacidez, por exemplo, da região umbilical ou até a flacidez muscular com cortes menores. Pacientes que já têm flacidez maior, então aberturas musculares maiores, maior quantidade de pele, às vezes flacidez não só na parte inferior do abdômen, abaixo do umbigo, quanto acima do umbigo, o que chamamos também de abdômen avental. Aí sim são pacientes que se enquadram no que se chama de plástica de abdômen ou dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia. São pacientes que têm cortes maiores, esse corte ele vem no andar inferior do abdômen, são cortes são arqueados e vão de um osso da espinha ilíaca a outro ponto, podendo ultrapassar e ir um pouco mais além, dependendo do grau de flacidez da paciente. Há um descolamento até na região alta do abdômen, no epigástrio, há um corte ao redor do umbigo, há um descolamento desse abdômen, uma aplicatura que seria a costura muscular, e aí uma tração desse abdômen e uma ressecção maior dessa pele, por isso o corte maior, porque aquele abdômen, a gente usa esse termo na plástica, que o abdômen desce. Então, à medida que você traciona aquele tecido de pele e gordura, que a gente chama de dermo gorduroso, ele desce e a gente tem que fazer um corte maior, e aí é uma transposição do umbigo, ou até uma nova reconstrução, dependendo do umbigo, o que a gente chama de neoumbilicoplastia ou a plástica do umbigo. E num grau de flacidez maior, existem as pacientes que esta flacidez se estende para as laterais, que a gente chama de flancoplastia, são pacientes que têm um corte que ele vai mais na lateral, estendendo, indo até na parte, um pouco mais na parte posterior, ou que se tem de flacidez nas costas, que a gente chama de torsoplastia, que são pacientes que têm, inclusive, flacidez da região acima do bumbum, quanto flacidez da região glútea. Boa parte desses pacientes são pacientes que tiveram grandes perdas ponderais, sejam por cirurgia bariátrica ou por pacientes que fizeram grandes dietas com grandes perdas, e que há uma necessidade de fazer o que chamamos de abdômen circunferencial. Tá? Isso pode ser associado à lipoaspiração, que nós falamos no início, ou simplesmente a plástica do abdômen isolada sem a lipoaspiração. Na grande maioria hoje das pacientes, quase que na totalidade, exceto naqueles pacientes muito magros,
em que tiveram uma perda de peso muito grande, ou são pacientes que por natureza de pele e gordura muito fino. Então a gente faz às vezes essas plásticas sem a utilização de algum tipo de lipoaspiração, mas na grande maioria a lipoaspiração ela entra com um acabamento, alguma área de irregularidade de um lado para o outro, a gente não tem um lado bem simétrico em relação ao outro. Então a lipoaspiração às vezes ela entra nas plásticas de abdômen como complemento ou até como para modelar essa paciente conjuntamente ao tratamento dessa ressecção de tecido.